Olá, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo que eu venho contar as experiências que aconteceram, alguns fenômenos multidimensionais, outros foram relatos de telepatia. Hoje eu venho contar para vocês, durante a minha experiência morando na praia, eu morei algum tempo no litoral norte de São Paulo. Foram quase 8 anos morando lá e a minha vida completamente mudada, né? Foi transformada à medida em que eu fui expandindo a minha consciência. Logo em 2016 eu comecei a ter grandes mudanças internas, desde da repulsão assim com comer, me alimentar de carne. Não tive que fazer nenhum trabalho maior para isso, foi uma consciência mesmo de olhar para isso, não ignorar esse sentimento. Eu olhei para o meu prato e eu vi que não era mais possível eu comer aquele pedaço de carne, não fazia sentido nenhum. E me brulhava o estômago, me impelia mesmo assim, me impedia a minha salivação me dava ânsia de pensar em comer, então foi assim, quase que da noite para o dia. Eu já tinha consciência disso ao longo da minha adolescência, eu já fiquei em momentos como vegetariana, e eu só me alimentava de derivados do leite. Mas o veganismo me levou a uma coisa interessante, que foi conhecer o processo da indústria. E daí é muito fácil, quando você conhece o processo da indústria, principalmente a indústria do leite, o sacrifício que as vacas passam é terrível, então para mim é algo assim impossível de colaborar. O sofrimento dos filhotes, dos bezerros, eu sinto muito falar disso para quem ainda está muito apegado ao alimento, porque eu sei que é uma coisa difícil de desvencilhar, mas eu encontro no chocolate vegano assim o meu prazer. Quando eu não posso comer porque eu estou sem dinheiro, eu lido bem com isso, porque eu tenho uma família numerosa, não sei se dá para ouvir meus filhos. Às vezes eu estou gravando aqui, eles estão lá brincando, brigando. Então, nesse espaço que eu compartilho com vocês, há uma família, há uma vida comum, mas há um imenso desejo de desmistificar os fenômenos multidimensionais, tá bom? Então, o expandir a consciência faz com que a gente mude os nossos hábitos, mas não é que a gente está mudando. Na verdade, a gente está harmonizando com quem realmente nós somos. Nós estamos recordando a nossa essência. Então, não é um processo de eu fazer mudanças através de uma terapêutica. É uma terapêutica que me dá ferramentas para que eu consiga atravessar as dificuldades dos momentos que eu vou ter que superar para harmonizar as coisas em volta, harmonizar a minha vida, as minhas escolhas, para que a minha vida fique mais coerente. Então é nessa que a gente busca as terapias, seja elas quais forem. Eu utilizei muito da meditação, da oração e atualmente da geometria sagrada, para dar continuidade aos meus processos de conexão com quem realmente eu sou e continuar harmonizando todas as coisas que eu preciso harmonizar na minha vida. Bom, e esses fenômenos aconteceram na praia e foi pedido que eu contasse para vocês porque eles foram causados numa imensa confiança com os seres de luz. Então eu estava... Um dia eu levantei e eu estava muito cansada de ficar sofrendo, de chorar, de me vitimizar diante das imensas dificuldades que eu vivia. Dificuldades de toda a ordem, do trabalho, da falta de recursos financeiros, dificuldade imensa de lidar com a minha vontade de viver de forma diferente, de estar odiando a rotina que eu estava vivendo, de estar assim triste demais com as coisas que eu estava vivendo e com a falta de resultado, de sentir um turbilhão
de possibilidades, de talentos dentro de mim, sem ter vazão, sem ter saída, sem ter escoamento. Então eu estava me sentindo bloqueada, represada, sabe? Então esse dia eu levantei e falei assim, eu vou levantar e vou... Era muito cedo ainda, era umas 5:30 da manhã, e eu decidi que eu ia fazer uma coisa por mim, que eu precisava fazer uma grande mudança na minha rotina, e eu ia buscar ajuda. Então eu decidi que eu ia para o mar, eu ia nadar. O tempo que eu tivesse disponível, eu tinha 1 hora disponível, porque a rotina em casa começava lá pelas 6 e pouco, 6:30, então dava tempo. E daí eu comecei, durante 6 meses eu fiz esse tratamento no mar. Eu fui buscar auxílio nadando, me conectando com o mar, com Gaia, com o espírito da terra. Mas eu também reforcei a minha conexão com o sol, no testemunho da lua, a lua que reflete a luz, né, do sol e embeleza a nossa vida, né? Porque a lua sempre estava presente também ali. Então eu peguei a bicicleta, fui, eu vi o sol nascendo em cima do mar. A praia era muito próxima de casa. Eu estava morando a 300 metros de uma praia que eu gosto muito ali de Massaguaçu, que é a Cucanha. Então eu ia pedalando, encontrava as pessoas indo trabalhar, ou mesmo aquelas que estavam caminhando já logo cedo. E me enchia a alma ver o sol logo cedo, né? Refletindo no mar. E o mar, aquele amor, né? O mar é um amor para mim. Chegava na praia, amarrava minha bicicleta ali, minha bike na árvore, aquela árvore querida, aquela árvore amiga que ficava ali, testemunhando a vida dos outros também. Cheguei, então, fui até o mar e ali eu comecei. Eu caminhava até o final da praia, dava um bom dia para minha árvore querida que mora lá no fim, uma árvore muito antiga, muito sábia. Voltava de volta ali, voltava mais ou menos no meio da praia, em frente a uma ilhota, que quem conhece a Cucanha tem uma ilhota ali. E dali eu tirava a roupa e entrava na água. Eu ia com uma roupa de banho já por baixo, preparada para fazer isso todos os dias. Ali também estavam algumas pessoas que caminhavam, mas eram muito poucas pessoas. E os pescadores, que ficam ali trabalhando desde cedo. Daí eu entrava na água, pedia licença, dava bom dia para o sol ali. Sempre muito parceiro com seus raios, né? O sol, ele é a nossa conexão, assim, importantíssima. Eu tinha essa consciência desde cedo, do início da minha adolescência, eu fazia conexão com o sol. Por acaso, descobri isso e eu me purificava no sol na minha adolescência, me dava assim um alívio. Então essa atitude de entrar no mar já ia me trazendo imensa conexão comigo mesma. Ali no mar eu me sentia eu. Era como se não fosse só o encontro com a minha casa interna, pessoal, onde eu fico à vontade, mas também comigo mesma, onde eu era plena ali no mar. Porque naquele momento eu não me sentia ainda feita as transformações suficientes para me sentir plena. Então no mar eu me sentia plena, livre, extremamente leve, extremamente feliz, amorosa. Então o meu estado de vibração no mar já subia automaticamente. Isso é uma coisa maravilhosa, né? O contato com a água salgada ainda. Enfim, ali aconteceram muitas coisas. Eu meditava e eu trabalhava todos os meus chakras ali na água. Eu nadava um pouco, fazia alguns exercícios na linha da horizontal ali com a areia, com a costa. E aí eu parava e fazia exercícios de mentalização de todos os chakras, com o sol purificando, abrindo, e eu falava: me ajude a mudar o que eu preciso mudar.
E ali eu invocava a chama violeta, Saint Germain, os mestres da grande fraternidade branca. E eu me colocava na chama violeta com tanto amor. Eu me colocava no cinturão dourado de Saint Germain para abrir todas as minhas conexões. E assim eu fiz por 6 meses, né? Então, eu vim contar para vocês também hoje um relato interessante que aconteceu. Eu terminei, né, esse momento, coloquei minha roupa de volta, me sequei e tal. Isso ali em intervalo curto, de 1 hora. E aí eu vinha voltando, caminhando, eu sempre caminhava muito pensativa, né, nesse retorno, com os pés na água, sentindo, brincando com meus pés ali na água. Até próximo onde eu tinha parado a minha bicicleta, eu ia voltando, caminhando pelo mar. Sentindo as ondas, a transparência, deixando a minha mente sempre se limpar pela transparência. Foi um treinamento enorme de limpeza de mente ali para mim, de concentrar minha mente no aqui e agora. Ali foi uma grande escola, porque a água cristalina, por si só, você apenas observando ela, sua mente já se limpa. Você já solta todos os problemas, todas as manias, né, da mente de pensamentos. E aí eu senti que meus problemas de recursos financeiros, que me doía tanto, me preocupava tanto, eles se colocavam no aprendizado da prosperidade, porque eu recebia tanto do mar, tanto da natureza, eu me sentia ali tão rica, tão próspera, que eu ainda não tinha percebido que eu precisava era escoar quem eu sou como uma represa, abrir essa represa de quem eu sou, que tudo iria fluir. Eu ainda não tinha percebido isso. Mas nesse dia especial que eu venho contar para vocês, quando eu me dei conta de que eu era rica, de que eu era muito próspera, porque eu tinha essa conexão fantástica com a natureza, com essas energias, e rica da pessoa de luz que a gente pode manifestar, que a gente pode ser, porque nós somos luz. E eu já sabia disso. Eu já tinha vivido o fundo do poço, eu já tinha aprendido essa lição, que lá no fundo tem luz, onde não há mais queda, não há mais fundo onde se possa ir, só a luz. Eu já tinha feito uma meditação de um mergulho profundo na escuridão do meu ser, das minhas dores, e eu vi a luz. Então eu sentia essa forte crença de que nós somos luz. Isso é a cura, onde a cura começa. É a lembrança de quem nós somos. É a lembrança. Nós não somos o nosso corpo. Nós não somos os nossos problemas, as nossas crenças. Nós não devemos, então, nos identificar com a nossa rotina, com a nossa vida, baseada apenas na terceira dimensão, na matéria, na manifestação física, porque nós somos muito mais que isso. E nós temos um caminho de alma. E aqui nós continuamos esse caminho de alma. Não é porque estamos aqui sem acessar a nossa memória que o nosso trabalho parou. Então é preciso recordar, e essa é a cura. A cura é a cura dos véus, esse véu do esquecimento de quem nós somos. Então essas experiências que eu venho contar para vocês no mar é um convite para vocês também se conectarem com o que a vida pode trazer para vocês em termos de aprendizado de quem vocês são. A natureza é o nosso grande espelho porque nós somos parte dela. Então ela nos revela. É o autoconhecimento através das relações, da confiança, do fiar junto, que Metatron nos ensina. Então nesse dia eu caminhava na beira-mar,
passava algumas pessoas, eu dei bom dia e eu percebi que algo estava acontecendo, que estava um sentimento muito forte dentro de mim. E daí me veio aquela intuição de olhar para a areia e eu fiquei olhando para a areia, parecia que eu nem estava mais ali presente. As pessoas passavam por mim e eu estava num estado de graça. E quando eu estava com o coração muito acelerado, assim, de amor, envolvido, crescendo, o coração ele parece que expande, né? O nosso chakra cardíaco ele expande. E de repente eu olhei para a água e comecei a ver coisas coloridas. E quando eu comecei a prestar atenção, eram aquelas conchas maravilhosas, cor de laranja. E elas pareciam que brilhavam ali na água. E eu senti uma voz, um impulso, uma vontade, dizendo: vá, receba seu presente, pegue. Daí eu senti um amor pelo mar como se fossem presentes que me mostravam: olha, receba, abra o seu coração para receber. Aprenda a receber. E de repente eu peguei uma concha linda, laranja, e eu fiquei olhando para ela e logo me veio um sentimento: receba, receba mais, você merece, receba, abra o seu coração para receber. E eu comecei a olhar e à medida que eu ia caminhando começou a aparecer um monte, várias, cada 1 metro aparecia mais. E eu olhava para as pessoas, elas não viam, elas não percebiam. Elas também passavam por ali e não viam. E eu fui pegando. Mas toda vez que eu pegava alguma pedra na praia ou uma concha, eu sempre agradecia e devolvia para o mar. Porque eu tinha um sentimento para que esse objeto, que é vivo, que é natural, que tem uma energia própria, que ele estava na casa dele, né? Mas nesse dia foi como se eu tivesse que fazer esse exercício de aceitar esse presente. Talvez porque, por vários outros sentimentos que a gente carrega, eu não aprendi a aceitar sem o julgamento, simplesmente aceitar, simplesmente receber. E aí está uma abertura energética muito poderosa. Então eu aceitei, eu peguei e olha, vieram muitas e muitas. Eu saí com os braços cheios de presente do mar e uma energia de gratidão imensa. Eu coloquei tudo no cestinho da minha bicicleta e voltei para casa rindo com uma alegria imensa. E eu agradeci aquela voz, eu agradeci ao mar. Eu cheguei a devolver, né? Então, dessa vez eu não devolvi, eu trouxe comigo. Eu sei que esses objetos que eu trouxe para cá, quando eu me mudei, eles me deram muita força quando eu fui embora do litoral. Quando eu voltei para a vida mais urbana, eles ficaram comigo me dando muita lembrança da minha conexão também. E é isso. Foi mais um relato. Em cada relato que eu conto, eu aproveito para colocar um pouco outras experiências também, tá bom? E eu vou continuar compartilhando com vocês alguns fenômenos multidimensionais na praia ainda, tá bom? Até mais. Espero que tenha servido para vocês para alguma reflexão também. Até mais.